Quero agradecer aqui as pessoas que me responderam, que deram algumas dicas, e a gente já está trabalhando em cima das dicas de mais alguns temas que vamos abordar a partir de agora, nesse nosso trabalho de dar uma melhor qualidade nos atendimentos, nos cursos, em todas as necessidades dos associados da Quilucélia. Muito bem. Vamos para a parte 2 do nosso atendimento humanizado, quando a gente vai falar principais, dos principais pilares para termos um atendimento humanizado. Lembrando que tudo isso que nós estamos conversando foi trazido através de uma pesquisa, uma enorme pesquisa junto aos consumidores, clientes de todo o Brasil e, especificamente, estamos trazendo também dados do estado de São Paulo. Então, vamos lá começar a conversar com vocês sobre esse atendimento humanizado, né? O que é isso? A gente já comentou, já trouxemos para vocês algumas informações e agora vamos trabalhar em cima dos atendimentos. O, a pesquisa identificou, junto aos clientes, os consumidores, sete pilares. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro pilar é o pilar da empatia, o pilar de se colocar no lugar do cliente, de entender o que ele está. E aí existe um exercício muito fácil, muito tranquilo de fazer. É a nossa capacidade como atendentes que somos, todos nós atendentes dos clientes, de estar prestando atenção especificamente no que ele está nos dizendo, a forma de comunicação dele, o gestual dele, como ele olha, como ele se manifesta em todas as formas de comunicação. E para isso existe treinamentos específicos para a gente melhorar a nossa qualidade de observar e entender realmente o cliente está querendo. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender, porque muitas vezes também nossa capacidade de não conseguir fazer perguntas para o cliente que possa entender o que ele quer. Mas à medida que a gente vai treinando, que vai melhorando nossa qualidade de perguntar e de observar e de entender e estar focado com foco total no cliente, você cria um clima de empatia que vai fazer com que você consiga entender e cria um laço de confiança, que é muito importante. Por quê? Logo depois tem a personalização. Puxa vida, eu já atendi hoje 200 pessoas perguntando a mesma coisa. E isso pode até me cansar enquanto vendedor, enquanto um atendente. Mas para aquele cliente uma pergunta única, é um problema único, um desejo único, uma necessidade única. E nós temos que dar a atenção e tratá-lo como uma pessoa única. Por isso que nós chamamos a personalização. Na medida em que nós estamos num ambiente humano, você atender essa pessoa como sendo única, que é o que ele gostaria de ter, a personalizar o atendimento. Muitas vezes trazer buscando após a empatia, trazer a personalização. Como fazer isso? Trabalhar com essa pessoa com foco total e entendendo, perguntando. Aqui sim. A personalização é fazer com que a gente consiga entender muito claramente o cenário, criar um cenário especificamente. Vamos dar um exemplo aí, uma metáfora. Se você tiver que colocar um cliente seu dentro de um determinado lugar. Esse lugar é só dele. Aquele cenário que você vai construir é um cenário especificamente que só serve para ele, não serve para mais ninguém. E isto, o cliente, o consumidor, a pessoa que está sendo atendida, gosta, ela pergunta, ela quer isso, que é muito interessante. Por isso que o atendimento eletrônico não está conseguindo fazer, a não ser que a inteligência artificial consiga
esclarecer. Mas mesmo assim, ainda o atendimento não consegue personalizar, porque ainda é mecânico em algumas situações. Então, quando você está conseguindo conversar com a pessoa e colocá-la dentro do cenário que ela cria para você, você está personalizando o atendimento, está sendo mais humano. Transparência. O cliente gosta, está pedindo. O cliente de 2024 está pedindo que você seja transparente, que diga exatamente aquilo que você precisa, exatamente aquilo que você tem, as qualidades, os defeitos, tudo aquilo que você pode dar, os benefícios que você vai trazer para aquela pessoa para atender a necessidade dela, para atender os seus desejos, para atender os seus sonhos. Essa transparência fundamental. Seria mais ou menos o seguinte: olha, eu não tenho tal produto para te entregar, mas eu sei quem tem, e eu vou ajudar você a procurar esse produto. Eu vou tornar isso transparente. Essa é uma coisa, do que falar algumas coisas que enganar, ou não é bem um engano, mas enrolar o profissional, enrolar o consumidor, enrolar o atendimento, ao invés de ser transparente e dizer exatamente aquilo. A agilidade com qualidade. Ser ágil, entregar as coisas, mas com qualidade. A agilidade está intrinsecamente ligada à qualidade do atendimento, à qualidade do produto, à qualidade do serviço, que pode ser ágil. E essa está fazendo a diferença para grandes questões. Pequenos empresários, pequenas startups, empresas, às vezes, muito pequenas conseguem ter um atendimento ágil, um atendimento muito interessante, que fazem isso com qualidade. E isso é um dos pilares também a ser seguido. Outro pilar, a proatividade. Ao invés de eu esperar que a pessoa faça, eu encaminho, eu começo, eu vou atrás, eu tenho proatividade. O exemplo clássico é quando você entra em contato com uma determinada empresa que já tem os seus dados. Então, proativamente, ela já sabe mais ou menos as características que você tem, o que você já fez, o que você já comprou, algumas coisas que ela já tem, quando você tem isso. E essa proatividade é muito interessante, porque produz um processo de ajudar naquilo que a gente viu no pilar da transparência e no pilar da personalização. Você próximo, você já atende pensando na qualidade daquele cliente, pensando no ser humano que está ali e está dando o primeiro passo, e não ser um processo reativo. O cliente, consumidor, está pedindo para que você treine a sua empresa, treine os seus colaboradores, que você faça com que a equipe de trabalho que você tenha, ela seja capacitada para atender as mais diferentes questões. Não só a questão de conhecimento do produto, mas o conhecimento de como atender as pessoas, como ser bem atendida, como você fazer um bom trabalho de comunicação, como saber fazer perguntas, como identificar, muitas vezes ajudar o cliente a identificar a sua real necessidade, dentro daquilo que a gente chama de proatividade. Eu vou ser proativo, mas para isso eu preciso aprender, não ficar reativamente esperando que o cliente venha até mim e comece ele a fazer perguntas. Eu vou ajudá-lo e vou estar capacitado, conhecer os produtos e conhecer quem é o meu cliente e que tipos de clientes estão entrando. Então, essa análise da capacitação da equipe é uma coisa que tem que ser feito um trabalho. É um trabalho de curto, médio e muitas vezes de longo prazo, dependendo do tipo de negócio que você pensar. E pergunte sempre ao seu cliente, e ele quer saber isso, um feedback, o que que ele gostaria, o que está bom, o que pode melhorar. Então, você escolher alguns clientes e fazer perguntas para ele, fazer um trabalho de
como ele está se sentindo, quais são as questões que ele pode levantar, que dicas ele pode dar. A mesma coisa eu estou fazendo com cada um de vocês que estão assistindo esse coisa. Mas como é que podemos melhorar? Como podemos fazer com que todo esse processo de atendimento seja cada vez melhor? Que tipo de treinamentos serão necessários? E aí tem não só para o lojista, mas para qualquer tipo de pessoa que faz o atendimento, em prefeituras, em serviços de atendimento de internet, e quaisquer tipos de coisas. Quais seriam os, onde são os gargalos? Onde estão tendo dificuldades? Que tipo de clientes estão sendo atendidos? E o que eles têm dito a você? Então, esse é um trabalho que foi na pesquisa feita pela Qualibest e pelo SECOM, pelos dois institutos. Eles perguntaram assim: "E o que você gostaria? Pergunte para mim o que eu estou achando, porque sou eu que vou dar as dicas." Agora vem o oitavo pilar. Qual é o seu diferencial? O que você pode oferecer de diferente, de qualidade, de humano para aquele, o seu cliente? Aí você vai preencher. Mas mas eu vou dar as dicas para vocês que eu acho que podem ser importantes. A primeira dica e é a seguinte: você tem que pensar que a tendência para 2025 e daí para frente é um equilíbrio entre a tecnologia e a humanização. O atendimento pode ser híbrido, mas combinado, automação inteligente e toque humano. Para isso, você tem o ChatGPT, você tem uma série de inteligências artificiais que você pode utilizar, algumas gratuitas, outras pagas. Bom, busque, mas treine a sua equipe. A inteligência artificial tem que ser uma aliada, mas o fator humano ainda é essencial. Ou seja, ah, depois que você consegue, por exemplo, um texto muito bem feito pela inteligência artificial, traga isso e coloque na sua linguagem, na linguagem que seu cliente gosta de ver. Para isso, você vai ter um trabalho de personalizar em tempo real. Ah, mais uma coisinha que eu acho interessante. Vários atendimentos. Lembra da parte um que nós falamos de uma orquestra? Tem um atendimento com vários canais, mas vários canais humanizados. O WhatsApp, o Facebook, LinkedIn, ou aonde você tem todo esse, o Facebook, mas esse atendimento é humanizado, onde as pessoas se sentem como se elas estivessem entrando dentro da sua loja, ou dentro do seu serviço, ou entrando em contato direto com você. A integração entre esses canais digitais e presenciais é muito importante. A mesma linguagem, a mesma forma para que você atende presencialmente também atende os mesmos produtos, as mesmas questões, os mesmos preços. Procurem levar, fazer um histórico unificado do cliente, ou seja, como lá, eu gosto de citar a experiência que eu tive numa pizzaria quando eu morava em Curitiba, que eles anotaram o meu número de telefone. Então, toda vez que eu ligava na pizzaria, já aparecia pelo sistema na tela dele o meu nome, o meu telefone e aparecia meu nome. E tudo que eu tinha feito nas últimas semanas. Então, a moça que me atendia parecia que ela já me conhecia de muitos anos. Ah, como é que vai, senhora? Tudo bem? Olha, a última vez o senhor fez um pedido assim, 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 calabresa com borda recheada, com não sei o quê. O senhor vai querer repetir, o senhor vai querer ter coisa, ou o senhor prefere uma sugestão? Ou seja, ela fazia com que eu me sentisse como se eu tivesse pedido para alguém conhecida para fazer uma pizza para mim. E o que foi interessante, que estava tudo tão gravado que um dia eu estava pedi ao meu filho para pede aí, ó, o telefone é tal, pede aí. E o que aconteceu quando atendeu, falou: "Olha, como vai, seu Armando, tudo bem?" Eu falei: "Não, não é o Armando, é o filho dele, meu nome é Arthur." O que ela fez? Já anotou o nome do Arthur para unificar para a família aquele histórico
do trabalho. É diferença, sim, era diferente, era a forma. E a gente podia dizer, olha, eu quero com bastante cebola, eu não quero cebola, eu não gosto de alho. Ela tinha tudo isso anotado e fazia um atendimento. A experiência, né, consistente em todos os pontos de contato. Como é que é a experiência? E pergunte para ele como é a experiência da venda, como é a experiência do atendimento, como é que ele está se colocando. E, finalmente, a questão da humanização digital. Utilizar a linguagem mais próxima e empática nos canais digitais. Como se nós estamos conversando agora. Né? Se for continuar com o chatbox, trazer como se tivesse uma personalidade mais humana. E isso tem que ser treinado, tem que ser. E, principalmente, por favor, a valorização do tempo de cliente. É uma coisa que eu já peguei uma vez, um chatbox que tinha 10, apenas 10 números para você chegar, até chegar no atendimento pessoal. Então, passava por 10, número um, número 2, não sei o quê, número 3. Daqui a pouco vinha uma propaganda. Olha, você pode entrar a qualquer momento, não sei o quê. Aguarde, vamos estar atendidos. Número 5, 10. Essa valorização aí a gente acaba. Com isso, você cria o que o atendimento perguntou, o que a pesquisa identificou como um jardim da confiança. Eu confio nesse produto, eu confio nessa organização, porque ela me trata como se eu estivesse dentro da casa dela, realmente no jardim, fazendo a colheita. Eu me sinto parte do processo e não me sinto só fora do processo. Eu sou parte desse processo. As pessoas fazem isso. Esse atendimento cria esse processo que eles chamaram de jardim da confiança. Algum dos clientes deve ter dito isso para ele. Agora vamos uma dica, tá? E aqui tem um exercício muito simples. Pegue uma folha de papel, tá? Na hora que você tiver um tempo, isso aqui vai ficar gravado. Você vai chegar e vai identificar um cliente médio da sua organização. E aí, vamos ver. O que que ele vê? Quando ele entra, ou quando ele entra no seu chat, quando ele entra para conversar com você, se ele entra na sua organização, ou ele conversa com você, o que que ele está vendo? Como é que você consegue, mesmo em um atendimento à distância, o que que ele está vendo? Como é que você consegue mostrar para ele o que ele está vendo? Então, esse é um cliente médio. Mais do que isso, o que que ele ouve? Eu gosto de criar essas coisas porque, assim, se você tem uma loja e nessa loja tem música ambiente, que tipo de música você está colocando para ele? O que que ele está ouvindo? Se você está num lugar de muito barulho, será que isso atrapalha ou não atrapalha? Como é isso? Crie uma identificação para ele. Em alguns lugares, por exemplo, algumas empresas já têm uma série de coisas que não podem, por exemplo, né? Um cheiro, um barulho muito grande, você vai entrar num lugar, por exemplo, se você vai entrar numa livraria, um lugar onde você tem que ter um pouco mais de cuidado para escolher as coisas, se tiver uma música muito alta, muito violenta, um barulho muito forte, tira a concentração. Então, qual é o seu cliente médio? O que que ele ouve? O que que ele pensa quando ele entra ou quando ele está conversando com você? O que que você acha que ele pensa e o que ele sente? Um exercício muito interessante de fazer, não só com você, que é o gestor, mas com toda a sua equipe, que é isso é importante. O que que ele pensa? O que que ele sente? E, finalmente, o que que ele fala? E o que que ele faz depois que ele entrou em contato com você? Como é a postura dele enquanto cliente? E à medida que você começa a criar esse cliente médio, você começa a aprimorar esses processos e outros que tem. Na palestra presencial. Nos cursos presenciais tem exercícios que não dá para fazer aqui com vocês, porque nós estamos num ambiente que não dá, mas este processo já traz dentro do que nós estamos pretendendo, trazer algumas ideias para vocês trabalharem essa questão.
E, finalmente, você, como é que você comemora as pequenas metas, as pequenas coisas que estão acontecendo? Como é tudo isso? Você comemora uma pequena venda, uma grande venda, um grande negócio, um atendimento bem realizado e pega histórias, metáforas para contar. Você não precisa contar o santo, mas você pode contar a história, porque muitas vezes você aproxima a o cliente de um negócio dizendo para ele uma história de alguém que comprou, porque ele começa a ver que tem outros seres humanos que estão fazendo isso. Não é uma comparação, mas é uma história. Você cria uma metáfora, uma história de como isso estava. Como eu disse, você não precisa contar o santo, mas você pode contar o milagre. O que, que aquilo pode atender? Muitas vezes quando a pessoa está em dúvida, quando ela precisa, porque aí ela começa a entender dentro do cenário que você criou, personalizado para ela, você coloca uma história bonita, uma história de um negócio bem feito, de um atendimento, de uma satisfação de um determinado cliente ou qualquer coisa que você colocar. E, finalmente, esse é o nosso processo. E com isso, termina hoje a parte 2 do nosso curso, nossa palestra, nosso bate-papo de atendimento humanizado. Espero que você tenha gostado e quero que você depois mande o seu feedback dizendo: olha, foi bom, precisa melhorar isso aqui, para que a gente possa, dentro da associação, melhorar cada vez mais os nossos contatos, as nossas dicas e trazer realmente aquilo que você merece para aproximar e para fazer com que os seus negócios, as vendas, tudo isso cresça. O crescimento econômico é fundamental para a melhoria da qualidade de vida de uma cidade, de um estado, de um país. É isso que nós falamos aqui. Até a próxima, vamos conversando e trazendo para vocês mais dicas. Aguarde, nós vamos ter muito trabalho, muita coisa para contar para vocês, mas precisamos da ajuda de vocês. Já, já, daqui a pouquinho. Não esqueça, você tem que pedir o link da, sempre da parte um e parte 2 porque ela é dirigida somente para associados. Até a próxima.